E o técnico Tite promove mudanças inéditas no elenco do Flamengo para o jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol de volta. Henrique, será que Gabigol tem chance de ser titular para esse jogo com o técnico Tite? Vou trazer todos os detalhes para você, situação envolvendo desfalques do Flamengo. Essa mudança, né, que é uma mudança inédita que o Tite vem fazendo para o jogo contra o Grêmio. Situação envolvendo o zagueiro Davi Luiz. Flamengo bate o martelo e define quando vai sentar para decidir o futuro do zagueiro veterano de 37 anos que tem chances remotas de poder renovar por mais uma temporada o seu contrato com o nosso Mengão queridão. Flamengo encaminha para valer a contratação de Marcos Antônio da Lazio da Itália, jogador de 24 anos que pode pintar no Mengão queridão como o primeiro reforço dessa janela de transferências agora no meio do ano. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando aqui sobre, né, o jogo de ontem, Brasil e México. Rapaz, o Vinícius Júnior não chegou a marcar nenhum gol nesse jogo, mas o que vem jogando o Vinícius Júnior é um absurdo. É um absurdo. Dentro de campo, o Vinícius Júnior está basicamente destruindo os adversários. Ele deu uma caneta, cara, no jogador do México, ali na beira do gramado, onde ficou ali o banco de reserva do México, o técnico mexicano lá, cara, ficou encantado, sorriso de orelha a orelha quando viu o Vinícius Júnior jogando pra cima do jogador do México, o próprio técnico do México. E no finalzinho, né, parece que ele levou aquela bola para a cabeça do Endrick de mão, assim, ó, vai lá e faz o gol. Mano, é um absurdo, cara, tem tudo realmente para ser o melhor do mundo, receber essa bola de ouro, o Vini Júnior, e vamos apoiar e torcer para que isso realmente aconteça para o nosso cria Vinícius Júnior. Gols do Brasil, né? Brasil 3, México 2. Brasil abriu o placar por 2-0, mas cedeu o empate no finalzinho. O Vinícius Júnior foi lá, colocou na cabeça do Endrick e o Endrick no fundo do barbante. Brasil 3, México 2. Andrés Pereira com um golaço, abrindo o placar para o Brasil. Depois Gabriel Martinelli e Endrick no finalzinho fechou aí a tampa, né, do caixão, posso falar assim, para cima do México. Agora o próximo jogo do Brasil será contra os Estados Unidos, agora no próximo dia 12, quarta-feira. E depois tem Costa Rica pela Copa América no dia 24, às 10 horas da noite. Então, vamos torcer aí para o nosso Brasilzaço, essa garotada, né, começando aí, o Endrick jogando muito, o Vinícius Júnior jogando muito. Lucas Paquetá em campo, Andrés Pereira, João Gomes, mano, arrebentando essa garotada aí. É uma nova geração para a seleção brasileira. Alguns torcedores do Flamengo, né, ficaram aí intrigados por conta de Dorival Júnior não ter convocado o Pedro para essa Copa América. Lembrando, né, que vocês fizeram aqui uma comparação aqui entre Pedro e Endrick. Teve um torcedor que falou o seguinte: mas o Endrick tem potencial. Cara, quem trabalha com potencial é clube, seleção trabalha com momento. Se isso aqui não for mídia, eu não sei o que é. Endrick pode se tornar até o maior brasileiro da história do Real Madrid, mas até o momento. O cara falou aí, né, não limpa a chuteira do Pedro, não, cara, não temos que olhar para esse lado. Agora, que o Pedro realmente tá nessa temporada é um absurdo, né, gente? O Pedro em 26 jogos tem 21 gols. 26 jogos, 21 gols. O Endrick, 22 jogos, 4 gols. Então, uma diferença muito grande aí do Pedro. Pedro é goleador, o maior goleador do Brasil. Nesse momento é Pedro e não tem que discutir isso. Realmente não tem. Bom, falando sobre Pedro, vamos falar sobre o próximo jogo do nosso Mengão queridão, que agora acontece na próxima quinta-feira, né? Semana toda sem jogo do Flamengo, finalzão de semana, sabadão, domingo, hoje. Cadê o jogo do Mengão, Henrique?
só quinta-feira contra o Grêmio. Ontem teve jogo do Flamengo, né? Sub-20, Sub-17, inclusive. A estreia do Carioca Sub-20 com a despedida de Mário Jorge. O Flamengo venceu o Madureira na estreia da Taça Guanabara Sub-20 2024 com Mário Jorge. E logo depois tivemos aí o primeiro jogo da decisão da Copa Rio, né? Sub-17. O time de Felipe Luiz venceu o Vasco também por 2-1. Agora o próximo jogo vai aí decidir, né? Vamos torcer para que Felipe Luiz consiga esse título, sim, com certeza. Já fez uma bela partida, primeiro jogo, 2-1. Agora é garantir o resultado e ampliar para cima do Vasco. Mas enfim, próximo jogo do Flamengo para o time principal é na próxima quinta-feira, diante do Grêmio, às 20 horas, horário de Brasília. E para esse jogo, meus amigos, o técnico Tite promove algumas mudanças importantes no meio de campo do nosso Mengão queridão. Vale lembrar que o Flamengo vem sofrendo com bastantes desfalques, não só por lesões, mas também pelas convocações para a Copa América. Flamengo não tem o quarteto uruguaio e também o chileno Eric Pulgar. Flamengo não tem Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela e Eric Pulgar, jogadores que estão a serviço de suas respectivas seleções. Do lado de cá, o Flamengo tem algumas preocupações, jogadores que estão entregues ao departamento médico, como Ayrton Lucas e Alan. Ayrton Lucas tem chance de poder retornar para esse jogo, as informações que apuramos. Já Alan segue no departamento médico e é desfalque confirmado para o jogo contra o Grêmio. Igor Jesus deve ser titular, mas Tite tem treinado com Léo Ortiz como volante. O zagueiro já atuou nessa posição pelo Bragantino e pode surgir como opção. Olha só, né, o Tite aí treinando, preparando, trabalhando Léo Ortiz para jogar como volante. O Flamengo perde Eric Pulgar, o Flamengo perde De La Cruz, além de Arrascaeta, que joga um pouco mais avançado ali no meio de campo, mas também o Flamengo não tem Alan. O Flamengo tem Igor Jesus, o Flamengo tem o Gerson, que hoje vem jogando como ponta direita pelo técnico Tite. Pode voltar para a sua posição de origem, Henrique? É óbvio que sim. Só que o Tite vê outra visão. Léo Ortiz como volante. E pode sim dar certo, porque deu certo no Red Bull Bragantino e com o Tite acredito que dê certo sim. Até porque algumas mudanças, a maioria das mudanças que o Tite faz e vem fazendo, muitas das vezes, né, o torcedor já vai criticar, mas dá certo. A gente viu aí o Gerson, até eu mesmo, vou ser sincero para vocês, não gostei de início, mas quando eu vi o Gerson jogando como ponta direita, rapaz, o Gerson tá jogando bem. Então, se tá bem, então vamos continuar com ele lá. Agora, se precisar do Gerson, claro, o Tite vai ter que puxar ele. Agora, enquanto isso, situação envolvendo o Léo Ortiz, novidade no meio de campo. Você colocaria para esse jogo contra o Grêmio Léo Ortiz e Igor Jesus? Ou Gerson e Igor Jesus e Gerson e Léo Ortiz? Qual a dupla de volante ali você colocaria no meio de campo? Sem a Arrascaeta lá na frente, o garoto Lohan deve ser o jogador ali que vai assumir aquela posição. Vitor Hugo também tem grande chance de poder entrar para esse jogo, mas eu acredito que o Tite deve optar por Lohan. Mas enfim, quem você colocaria como dupla de volante para esse jogo contra o Grêmio na próxima quinta-feira? Léo Ortiz e Igor Jesus? Ou Gerson e Igor Jesus? Ou talvez Léo Ortiz e Gerson? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Gabigol de volta, Gabigol e Carlinhos, né? Gabigol de volta ao time. Henrique, tem chance de Gabigol ser titular para esse jogo? Cara, tem chances de Gabigol ser titular para essa partida sim, tá? Essa informação que temos. E Gabigol, inclusive, ontem treinou, voltou da Suíça, já treinou junto com o elenco ontem. E Carlinhos também, né? Carlinhos aconteceu aquela situação com a mãe dele. Faleceu a mãe dele, triste pra caramba isso aí, cara. Mas já foi liberado na quinta, sexta e agora está de volta. Treinou ontem junto com o elenco. Gabigol pode entrar sim para esse jogo junto com Pedro.
Gabigol aberto caso o Tite desloque Gerson para o meio de campo. Gabigol pode entrar como titular para essa partida. Essa informação que apuramos. Então vamos ver o que Tite deve fazer para esse jogo aí. Com certeza é garantir os 3 pontos, gente. Vamos esquecer quem tá lá. Não é uma coisa, não é fácil, né? Porque são jogadores sensacionais que estão aí, né, desfalcando o Flamengo. Mas o que ficaram tem que botar na cabeça, ó, dar conta do recado. É isso aí. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação envolvendo Davi Luiz, que também deve ser titular para esse jogo. Davi Luiz e Flamengo já começam a definir e trabalhar por uma nova renovação de Davi Luiz para a próxima temporada. Segundo o coluna do Flamengo, o rubro-negro e o defensor devem definir em outubro ou novembro se continuarão juntos em 2025. O cenário é bem parecido com o que já aconteceu com outros atletas como Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Davi Luiz e Flamengo já iniciaram as conversas para uma possível renovação de contrato, mas foi apenas um primeiro contato para definir os planos para esse assunto. Nada de pré-contrato, hein? As duas partes só devem definir a situação do jogador no último trimestre do ano. Davi Luiz pode assinar a partir do dia 1º um pré-contrato com qualquer equipe e sempre recebeu sondagens do exterior. Então aí chegaram a um acordo, já tá bem encaminhado aí. A partir do final do ano, outubro para novembro, o Flamengo vai sentar, conversar com o Davi Luiz. Nada de pré-contrato por enquanto agora. Então vamos ver o que deve acontecer aí. Você renovaria ou não renovaria com o Davi Luiz? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o Mengão Queridão está muito próximo de acertar a contratação de Marcos Antônio, meio-campista da Lazio da Itália. 24 anos agora, no próximo dia 13, dia de jogo do Mengão Queridão, hein? Marcos Antônio completa ano. E o Flamengo enviou uma proposta oficial para a contratação de Marcos Antônio da Lazio da Itália, com quem tem contrato com a equipe italiana até junho de 2027. Marcos Antônio autorizou e já deu o aval para os seus representantes analisarem a proposta do mais querido do Brasil. Marcos Antônio está inclinado a vir para o Brasil e já deu sinal verde para o nosso Mengão Queridão. Cara, vou falar para vocês, eu acho que seria uma boa contratação para o Flamengo. Acho não, tenho certeza, né? O jogador já tem 24 anos, não é jogador velho. Jogador que está jogando, não tem sofrido com lesões. Jogador que chegaria para suprir essa lacuna nesse momento no meio de campo. Jogador que o Flamengo vai ter um jogador a mais no meio de campo, principalmente agora com os desfalques que o Flamengo vai sofrendo. Ou seja, o Flamengo já pensa a contratação de Marcos Antônio para chegar agora no início de julho. O jogador chega para reforçar o mais querido do Brasil. O Flamengo já fez uma proposta por empréstimo com opção de compra de uma temporada. Então assim, vamos aguardar agora o desenrolar dos próximos passos. Posso garantir para vocês que o Flamengo já está em um meio de negociação, né? Porque tem aquele estágio inicial, tem o meio da negociação para partir para a parte final. Então o Flamengo já vai no meio das negociações e tem tudo para anunciar Marcos Antônio como primeiro reforço para a janela de transferências agora no meio do ano. É claro que eu vou seguir focado com tudo, com o que de jogador. O interesse do Flamengo. A Lazio não descarta emprestar o jogador, mesmo tendo o desejo de poder vender em definitivo. Mas não descarta emprestar o jogador. Talvez seja até bom para a Lazio, tá? Porque vai se o Marcos Antônio desencanta aí, desempenha um bom futebol no Flamengo, clubes vão crescer o olho e vão querer levar o Marcos Antônio. Ou seja, o Flamengo também pode comprar o jogador em definitivo. Mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Marcos Antônio, da Lazio da Itália, jogador revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, pode ser o primeiro reforço do Flamengo nessa janela do meio do ano. Você realmente aprovaria ou não aprovaria essa chegada, possível chegada de Marcos Antônio ao Mengão Queridão? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua
opinião, beleza? Bom dia, agora foi isso. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.